Boa tarde aos que se encontram aqui no formato presencial e aos que nos acompanham à distância. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta mais uma sessão da segunda Câmara de Direito Público, data de hoje, 11 de junho de 2025. Nós temos aqui a composição da nossa Câmara, na presidência, esta que vos fala, desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, os desembargadores Gleidson Pontes, Maria Iraneide Moura Silva, que após assumir as suas funções na presidência do Tribunal Regional Eleitoral, pela primeira vez está aqui conosco no formato presencial. Seja bem-vinda, desembargadora Iraneide. Temos também aqui, acompanhando os nossos trabalhos à distância, o desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Hoje nós temos aqui a presença da Procuradora de Justiça, doutora Sheila Cavalcante Pitombeira, e à distância a Defensora Pública, doutora Maria Liduína Freitas da Silva. Na pessoa da doutora Ismênia, cumprimento todos os servidores, a Força Policial, cumprimento também aos advogados aqui presentes, por sinal, pediram a manifestação na tribuna. Em discussão a ata da sessão passada. Sem objeção. Não havendo nenhuma objeção, declaro-a aprovada. Nós temos aqui processos retirados de pauta. O 1.35, agravo de instrumento de número 3.612-68-2024, polo ativo Maria Vislene da Cunha Silva e polo passivo, o Estado do Ceará, da minha relatoria, bem como retirada de pauta também da minha relatoria, apelação civil de número 3.393-14-2024, polo ativo Eliane Maria de Souza, polo passivo, município de Mauriti. E temos também aqui outro pedido de retirada de pauta da minha relatoria, apelação e remessa necessária 30.111.54.79.2024, em que é polo ativo o Estado do Ceará e polo passivo Germana Isabelle Távora Monte. Temos aqui processos com pedido de vista, mas o julgamento não poderá ter continuidade, tendo em vista que a relatora, desembargadora Tereza Neuma Duarte Chaves, componente desta Câmara, encontra-se usufruindo de férias. Então, processo de conjugamento adiado, apelação civil de número 021-4023-87-2021. Nós temos a apelação civil de número 000-2354-94-2000, em polo ativo, Maria Cavalcante Grácia, e polo passivo, município de Quiterianópolis, da relatoria da desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. Aqui a resenha deste julgamento encontra-se assim descrita. Na sessão do dia 28 de maio de 2025, após a sustentação oral do advogado da apelante, doutor Joatan Bonfim Lacerda, a presidente da Câmara, desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, passou a palavra à eminente relatora, desembargadora Iraneide, que pediu vista dos autos para uma melhor apreciação da matéria. Composição da turma julgadora, desembargadora Iraneide, sendo a relatora, Luiz Evaldo Gonçalves Leite, Maria Nailde Pinheiro Nogueira. Dando continuidade ao julgamento, no dia 4 de junho,
A excelentíssima senhora desembargadora Maria Naide Pinheiro, presidente desta Câmara, comunicou que o julgamento destes autos foi adiado por motivo de viagem a serviço do TRE da excelentíssima senhora desembargadora Maria Iraneide Moura Silva, relatora. Eu indago da desembargadora Iraneide. Trouxe essa... Senhora presidente, eu vou apresentar na próxima sessão, porque confesso, o tempo foi assim meio que atropelado, depois que voltei de viagem. Julgamento continua adiado. Nós temos aqui pedidos de preferência. Esse primeiro é só de preferência sem manifestação. Tratam-se de embargos de declaração em apelação civil de número 020 25 44 98 2022, da relatoria do desembargador Francisco Gleidson Pontes. Embargante Pamela Ferreira Marques, advogado Dr. Francisco Clériston Martins de Menezes, e embargado município de Banabuiú. Como o doutor Clériston, acredito que seja do seu conhecimento, nós temos aqui a chamada votação provisória. Então, todos os desembargadores que compõem essa turma acompanharam o entendimento do desembargador Francisco Gleidson Pontes, em que entendeu embargos conhecidos em parte, mas na parte conhecida pelo desprovimento. Confirmam os nobres julgadores dessa turma este entendimento do desembargador Gleidson? Sim, excelência, ratifico o voto provisório. Desembargador Evaldo também confirma? Confirmo, presidente. Meu voto, com o relator. Então, proclamo o resultado do julgamento, embargos declaratórios conhecidos em parte e na parte conhecida desprovido. Agora, chama a julgamento a apelação civil da minha relatoria, de número 3029-649-11-2023, em que a apelante Manuel Osair Santos Júnior, advogado doutor João Guilherme Janja Ximenes Filho, e apelados o Estado do Ceará e outros. O doutor João Guilherme se encontra presente? Pode vir à tribuna, doutor. Eu indago do doutor João Guilherme se dispensa a leitura do relatório. Dispensa. Dispensa? Então, pode iniciar a sua manifestação pelo tempo regimental de 15 minutos. Muito obrigado, excelência. Bom, excelentíssima senhora doutora presidente desta honrada Câmara, relatora destes autos, doutora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, na pessoa e na autoridade de quem eu cumprimento os demais integrantes deste todo colegiado, nobre representante do Ministério Público, a Defensoria Pública, aos servidores aqui presentes, aos colegas aqui também presentes, meu muito boa tarde. Bom, excelência, como é de trivial sabença, até junho de 1999, era possibilitada a todo servidor público estadual, desde que comprovasse o exercício por 5 anos ininterruptos ou 10 anos intercalados, era possibilitada a esse servidor a incorporação aos seus proventos de aposentadoria da gratificação do cargo que estivesse exercido nessas condições. Isso enquanto era vigente a Lei 10.722, a qual foi revogada pela Lei 12.913, excelência, em 17 de junho de 1999. Ocorre que, para o servidor público militar,
Ocorre que para o servidor público militar, essa possibilidade de incorporação ela ainda subsiste. Isso por força da Lei 15.070 de 2011. Em seu artigo 1º, ela vem a interpretar o artigo 2º da Lei 10.722 revogada. E nessa atividade de interpretação, ela atribui eficácia ulterior para aquela lei que foi revogada. Estabelece o artigo 1º da Lei 15.070 que o militar que tenha comprovado o exercício por 5 anos ininterruptos ou 10 anos intercalados, no exercício de cargo comissionado ou função gratificada, esse militar obtém o direito se ele tiver comprovado esse exercício até 99, quando era vigente a Lei 10.722, esse militar obtém o direito adquirido a incorporar, no momento de sua passagem para a inatividade, o cargo que ele estava a exercer. É exatamente isso que dispõe o artigo 1º caput aqui da Lei 15.070, que eu peço permissão para ler aqui a Vossas Excelências. Para efeito de interpretação do disposto no artigo 2º da Lei 10.722, fica reconhecido o direito de um militar estadual incorporar os seus proventos, quando de sua passagem para a inatividade, a qualquer tempo e sob qualquer regramento, o valor correspondente à representação do cargo de provimento em comissão ou à gratificação pela representação de gabinete que haja exercido, desde que, até a data de vigência da Lei 12.913, tenha implementado 5 anos ininterruptos ou 10 anos intercalados no exercício de cargo em comissão ou função gratificada. Eminentes desembargadores, é exatamente esse o caso aqui do autor ora apelante. Está devidamente comprovado com farta documentação nos autos que o autor, durante o período de setembro de 93 a dezembro de 99, exerceu o cargo de magistério, de instrutor e percebeu a gratificação de interior. Isso durante 93 até 99, completando até mais do que 5 anos ininterruptos. Consequentemente, pleiteia a incorporação da gratificação do cargo de subcomandante-geral da Polícia Militar do Estado do Ceará, cargo este que ele estava a exercer no momento de sua passagem para a inatividade, exatamente como preceitou aqui o caput do artigo 1º da Lei 15.070. Tanto é verdade que está devidamente comprovado 5 anos ininterruptos de exercício, que nenhum Estado, em sua contestação, não refuta esse tempo. O Estado, para alegar a impossibilidade de incorporação, ele lança mão de 2 argumentos. O primeiro, ele diz que é vedada para a implementação dos 5 anos ininterruptos a soma de períodos exercidos em funções ou cargos distintos. Ora, eminentes desembargadores, essa tese do Estado contraria frontalmente o que dispõe aqui o parágrafo 2º da Lei 15.070, que, para melhor compreensão, eu gostaria de ler agora. É admitido para a verificação do implemento de 5 anos ininterruptos ou 10 intercalados referidos no caput o somatório do tempo de percepção de representação de cargo e comissão, de gratificação pela representação de gabinete, de gratificação de instrutor ou magistério e de gratificação de interior. Aqui, apenas por interpretação literal do parágrafo 2º, a gente percebe que ele admite, sim, a possibilidade de somatória de tempo exercida em funções distintas. Então, cai por terra o primeiro argumento do Estado. O segundo argumento que o Estado lança mão, ele alega que durante esses 5 anos ininterruptos, alguns curtos períodos ficaram descobertos de remuneração, ou seja, o apelante exerceu o cargo, mas a administração não lhe pagou a retribuição pecuniária que lhe era devida. Ora, excelências, a prosperar esse argumento do Estado, estará penalizando o apelante aqui duplamente, num bis e idem, porque ele exerceu o cargo à época, não recebeu a remuneração devida, e o Estado ainda alega isso para impedir a incorporação que ele faz jus agora no momento de sua passagem para a inatividade. Corroborando esse entendimento, temos aqui o posicionamento da própria Procuradoria-Geral do Estado,
que ela alega que isso é realmente penalizar o servidor duplamente. Eu gostaria de ler aqui mais uma vez, com a permissão de Vossa Excelência. Esse parecer aqui consta nos autos no ID 18.138.198. Diz o parecer: de fato, em meio aos documentos juntados pelo requerente ao processo, existe prova de que ele exerceu função de instrutor junto ao EPEMONTE no período de setembro e outubro de 94, durante o qual não recebeu a gratificação correspondente. Ora, se não houve pagamento de gratificação, houve aqui realmente uma falha da administração, que fez o requerente exercer uma função sem a devida retribuição pecuniária, não sendo razoável tomar tal fato para prejudicar o mesmo agente uma segunda vez, impedindo que o período alusivo não possa entrar no cômputo dos 5 anos ininterruptos para efeito da incorporação da Lei Estadual número 10.722. Ora, Excelência, aqui fica refutado mais uma vez o segundo argumento do Estado, com o próprio posicionamento da douta PGE. E para não restar nenhuma dúvida sobre o implemento do requisito temporal de 5 anos ininterruptos, tem aqui certidão da Coordenadoria de Gestão de Pessoas da Polícia Militar do Estado do Ceará, que consta no ID 18.138.193, na qual atesta o exercício dos 5 anos ininterruptos por parte do apelante. Diz a certidão: o requerente esteve nomeado todos os meses ininterruptamente para a função de instrutor do Esquadrão da Polícia de Amontada ou da Academia de Polícia Militar a partir de setembro de 93 a dezembro de 99. Portanto, mais de 5 anos de forma ininterrupta. Deveria ter sido remunerado tanto com a gratificação de magistério como com a gratificação de ensino instrutor, a partir de sua designação como instrutor, ou seja, a partir de setembro de 1993, conforme demonstrado no mapa de registro emitido pela folha de pagamento. Ora, Excelência, dúvidas não pairam mais sobre a obtenção do direito adquirido por parte do apelante. Refutado de uma vez por todas os dois argumentos do Estado, que nem mesmo questiona o exercício por 5 anos ininterruptos. Eu queria passar aqui a comentar agora a fundamentação da sentença de Pisa, Excelência. A sentença de planície, ela faz uma confusão entre a causa de pedir e o pedido constante na exordial. Na sentença de primeiro grau, ela entende que o apelante está querendo utilizar o tempo exercido em 2019 comandante da Polícia Militar do Estado do Ceará para fins de complementar os 5 anos ininterruptos. Erro palmar da sentença, eminentes desembargadores. Os 5 anos ininterruptos foram preenchidos e comprovados lá atrás, em 1993, mais precisamente de setembro de 93 a dezembro de 99. Mais do que 5 anos ininterruptos até. Aqui na parte dispositiva, a sentença diz o seguinte: analisando a pretensão autoral, verifico que a súplica para a incorporação da verba de representação do cargo de subcomandante-geral da Polícia Militar não deve prosperar. Isso porque o exercício ocorreu entre 1º de janeiro de 2019 a setembro de 2020, quando este foi transferido a pedido para a reserva remunerada. Sob esse contexto, entendo que a pretensão autoral não é passível de acolhimento, visto que o requerente não cumpriu os requisitos legais para incorporar a gratificação pleiteada antes da norma que extinguiu esse pleito. Ou seja, eminentes desembargadores, a sentença entendeu que o exercício no cargo de subcomandante-geral estava sendo usado para fins de complementação dos 5 anos ininterruptos, quando não é isso que está dito e comprovado na exordial. Para que não reste nenhuma dúvida sobre o direito do autor, eu gostaria de trazer aqui mais um posicionamento da PGE, no qual, apreciando caso idêntico, concedeu a referida incorporação da gratificação do cargo de
assessor executivo da Casa Militar, foi interessado aqui no processo administrativo, exerceu o cargo no ano de 2019. Os casos são tão idênticos que até a data de nomeação aqui do interessado, 1º de janeiro de 2019, foi a mesma data de nomeação do apelante aqui para o cargo de subcomandante-geral da Polícia Militar do Estado do Ceará, 1º de janeiro de 2019. Eu gostaria aqui, para ficar melhor a compreensão, de ler o trecho do parecer e demonstrar a identidade entre os dois casos. Segundo a certidão de folha 78, o interessado exerceu até a data de seu afastamento o cargo de assessor executivo da Casa Militar, para o qual fora designado a partir de 1º de janeiro de 2019. Como dito, a mesma data do apelante. O interessado pretende incorporar o montante da representação do cargo comissionado acima referido, sob a forma de vantagem pessoal, com fulcro na Lei 10.722, combinada com a Lei 15.070, ou seja, as mesmas leis que amparam também aqui a situação do apelante. Na análise dos requisitos legais de incorporação, feita após a manifestação do interessado, esta Casa ofertou o despacho 37/2020, amparando-se em precedentes desta douta Procuradoria, ou seja, a PGE aqui admite que o entendimento lá remansoso e pacífico é esse mesmo. Amparando-se em precedentes desta douta Procuradoria, entendeu pelo atendimento dos pressupostos legais para a incorporação da vantagem pretendida. E aqui conclui o parecer, Excelência. Isto se deu porque, pelos documentos e informações constantes dos autos, o militar que comprovou que percebeu ou deveria ter percebido, por período superior a 5 anos, até junho de 99, representação de cargo em comissão, gratificação pela representação de gabinete, gratificação de instrutor magistério ou gratificação de interior, na forma prevista pelo artigo 1º, parágrafo 2º da Lei 15.070 de 2011. São os mesmos cargos do aqui apelante e também o mesmo preceptivo legal que ampara a situação do apelante. Pois bem, Excelência, aqui eram esses os apontamentos pertinentes que a apelação achava importante trazer para humildemente tentar contribuir com o julgamento de vossas excelências. Encerramos aqui rogando pelo provimento da apelação com a reforma integral da sentença para que seja determinada a incorporação da gratificação do cargo de subcomandante-geral da Polícia Militar do Estado do Ceará aos proventos de aposentadoria do promovente aqui apelante. Muito obrigado pela atenção de todos. Foi uma honra sustentar para um colegiado tão qualificado. Obrigada, doutor João Guilherme, pela sua manifestação. E aqui passo a fazer a leitura do meu entendimento. Trata-se de apelação cível interposta por Manuel Osaí Santos Júnior, em face do Estado do Ceará, com a finalidade de reformar a sentença que julgou improcedente o pedido de incorporação da gratificação de subcomandante-geral da Polícia Militar do Ceará aos proventos do apelante e pagamento das parcelas atrasadas. O apelante busca incorporar a verba de representação do cargo comissionado de subcomandante-geral da PMCE, por ele ocupado entre 1º de janeiro de 2019 até 17 de setembro de 2020. Fundamenta seu pedido no fato de que exercer as funções comissionadas de instrutor junto àquela instituição por mais de 5 anos ininterruptos até 5 de junho do ano 2000, época que fez jus ao percebimento das gratificações de magistério de ensino, instrutor e de exercício de atividade no interior. A questão em discussão consiste em definir se o autor apelante tem direito a incorporar em seus proventos de reserva remunerada
o valor da gratificação de subcomandante-geral da Polícia Militar do Ceará, com todos os reajustes legais, à luz do disposto na Lei Estadual 15.070/2011. O recorrente somente exerceu o cargo de subcomandante-geral da Polícia Militar do Ceará quando já de há muito extinta a possibilidade de incorporação prevista na Lei de número 10.722/82, não sendo este período, portanto, computável para fins de aquisição do benefício, objeto da lide. As outras gratificações percebidas pelo recorrente no período de aquisição do direito poderiam, em tese, ser incorporadas aos proventos do militar, segundo os termos da legislação em vigor, mas, digo eu, não constam do pedido formulado na petição inicial, motivo pelo qual sequer integram o objeto desta demanda, à luz do artigo 141 do Código de Processo Civil. Neste sentido, digo eu, assiste razão ao Estado do Ceará. E prossigo. O artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 15.000 de 2011, segundo o qual o valor a ser incorporado é aquele percebido no momento da reserva, refere-se apenas às importâncias de gratificações auferidas e incorporáveis durante o período de vigência da Lei de número 10.722/82, e não a outras vantagens percebidas depois da revogação do aludido Estatuto Normativo, as quais não constituem direito adquirido do servidor militar. A tese jurídica alusiva à não coincidência mencionada em diversos precedentes desta Corte Estadual e do STJ refere-se única e tão somente ao momento do exercício da função gratificada e à data de entrada na reserva. Referido entendimento não representa uma autorização para que o militar possa acrescentar aos seus proventos gratificação de cargo comissionado que foi exercido após revogação do benefício e que, além do mais, não possui nenhum tipo de correlação, quer seja de valor, quer seja de natureza jurídica, com as verbas incorporadas ou incorporáveis até 17 de junho de 1999. Ao se pronunciar sobre a matéria em debate, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a atuação da administração pública é cingida ao princípio da legalidade estrita, de sorte que a lei que institui vantagem remuneratória não pode ser interpretada extensivamente. Portanto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, mantendo, portanto, na sua íntegra, a decisão de primeiro grau. Como se manifesta o desembargador Gleidson? Obrigado, senhora presidente. Meus cumprimentos iniciais a Vossa Excelência e aos membros desta Corte, a nobre representante do Ministério Público, doutora Sheila, doutora Liduína, digna representante da Defensoria Pública, Ismênia, representando os servidores da casa, advogados aqui presentes, militares. Pelo que eu entendi, presidente, o autor fez um pedido equivocado. Ele cita uma lei que, de fato, ampara um pretenso direito exercido por ele nos anos de 93 a 99, e a gente já julgou foi muito isso aqui. Lembro muito bem, no óculos especial, nós temos vários precedentes concedendo esse benefício.
mas ele pretende incorporar esse direito com o exercício do subcomando da Polícia Militar. É um momento completamente diferente, que nem a lei vigia mais. E Vossa Excelência foi feliz em admitir a possibilidade de ele até reivindicar isso. Não sei nem se teria decadência ou prescrição, mas o fato é que a petição realmente foi muito infeliz. Invocar um direito para um outro período, uma lei revogada. Então, eu ratifico o voto provisório acompanhando Vossa Excelência. Obrigada, desembargador Gleidson. Com a palavra, a desembargadora Iraneide. Obrigada, senhora presidente. Também quero cumprimentar inicialmente Vossa Excelência, e em nome de quem também cumprimento os demais eminentes pares, cumprimento a doutora representante da Procuradoria-Geral de Justiça, doutora Sheila Pitombeira, doutora Liduína Freitas, digna também, defensora pública. Cumprimento aos servidores presentes, advogados também, e o nobre advogado que fez a sustentação. Todavia também, senhora presidente, já tive acesso aos autos e ao voto de Vossa Excelência, eu quero ratificar o voto provisório acompanhando da íntegra a relatoria. Obrigada, desembargadora Iraneide. Proclamo o resultado do julgamento. Recurso de apelação conhecido e não provido. Julgamento unânime nos termos do voto por mim proferido. Julgamento encerrado. Chamar a julgamento aqui a apelação civil de número, uma sequência de 3 zeros, 4063, 42/2019, da relatoria do desembargador Francisco Gleidson Pontes, em que a apelante Elano Saraiva Paula, advogado Dr. Henrique Peixoto Fontinelli, e apelados município de Pacatuba e Hospital Municipal de Pacatuba, Raimundo Célio Rodrigues. O Henrique está se organizando ali, né? Pronto. Ele é PJE 166. Conseguiu localizar? Pronto. Eu indago do doutor Henrique Peixoto Fontinelli se desiste da leitura do relatório. Sim, Excelência. Então, com a palavra o nobre advogado, pelo tempo regimental de 15 minutos. Muito obrigado, senhora desembargadora presidente, doutora Anailde, desembargador relator, doutor Gleidson Pontes, demais desembargadoras, no caso, uma de férias e uma presente, doutora Iraneide, doutor Evaldo, remotamente, servidoras, no caso, a única presente aqui hoje, doutora Ismênia, servidores, Força Pública, cumprimentando também aqui a minha ex-professora, doutora Sheila Pitombeira, prazer revê-la, doutora, depois de muitos anos, representante da Defensoria Pública. Eu me faço presente hoje aqui na qualidade não só de advogado, mas de amigo pessoal do apelante. O apelante, o senhor Elano, Vossas Excelências já devem ter tido a oportunidade de passar ali próximo à Serra da Pacatuba e possivelmente tenham visto aqueles saltadores ali de parapentes. Ele era um deles. Trabalhava com salgados lá em Pacatuba, porque queria fugir da violência. Tinha lá uma lanchonetezinha. E no dia do aniversário dele, felizmente, ele teve um dissabor muito grande. E ao tentar pilotar a moto, ele sofreu um acidente ali próximo ali da cervejaria Heineken. Foi levado desacordado para o hospital, chegou lá por volta de 12h30 e ficou, como é muito comum, infelizmente, no Brasil.
em cima de uma maca. A própria sorte. Ficou nessa condição, nobres jogadores, até a troca do plantão seguinte. Por volta das 7 horas, o novo plantonista chegou. O que é que houve? Esse homem deve ser transferido imediatamente. Ele estava sem nenhuma reação a estímulos dolorosos, aqueles procedimentos que os médicos fazem. E gemente, segundo os autos. Segundo o hospital, ele não foi transferido em tempo hábil, porque deveria estar entubado. Faltou oxigenação no cérebro, hoje ele é um zumbi, praticamente. Por ocasião da falta de atendimento, faltou oxigenação, e ele, com o novo plantonista, foi transferido para a JF. Ficou 33 dias em coma e teve 3 paradas cardíacas. É um sobrevivente também. Naquela oportunidade, o hospital, em sua defesa, disse que ele não foi transferido porque os familiares, olha, ele morava só. Tinha uma companheira lá que se negou a acompanhá-lo, motivo do dissabor que o levou ao acidente. E por conta, segundo o hospital, de não ter autorização dele, porque ele estava em pré-coma, e de não familiar, ele estava lá aguardando que alguém surgisse, uma alma caridosa surgisse, um anjo descesse e transferisse ele, autorizasse a transferência dele. Como não havia familiar, o hospital achou por bem não transferir e deixá-lo lá, segundo a defesa. E, pelo fato dele estar com sinais de estar alcoolizado, e não seria prudente transferir. Ora, acidentado alcoolizado, com maioria de razão, ele deveria ter sido transferido imediatamente. Somente 7 horas depois é que foram ver essa situação dele para transferi-lo. Por ocasião da instrução, duas testemunhas arroladas pelo hospital, uma delas assistente social, disse que aquilo era praxe, que a transferência só se daria com autorização. A enfermeira disse que, pelo fato, confirmando, dele estar alcoolizado, não seria oportuno transferi-lo. Ora, ele foi transferido mesmo assim, sem nenhuma autorização de um familiar e sem o diagnóstico de embriaguez. Ou seja, se podiam ter feito isso quando ele chegou às 12h30 da madrugada, por que só fizeram às 8 horas da manhã? Então, um médico que chegou, que percebeu aquela não observância dos procedimentos, a omissão clara da equipe médica anterior, e resolveu transferi-lo. É tão verdade a omissão do hospital que sequer se preocupou em contrarrazoar o recurso. As razões da apelação estão aí sem contrarrazão nenhuma. Totalmente displicente, totalmente displicente. E, voltando à situação clínica do apelante, hoje, por conta dessa omissão, ele se encontra em situação, se é que a gente pode quantificar aqui a vulnerabilidade, é altíssima vulnerabilidade. Há 3 meses perdeu a mãe, ele vivia sob os auspícios da mãe, e a mãe morreu de câncer. O pai dele tinha câncer há 10 anos, a mãe morreu com 3 meses de câncer diagnosticado e faleceu. 2 semanas depois, o pai faleceu também. Triste com a situação do filho, da mãe, da esposa, faleceu também. Morava de aluguel ali, nas imediações da Universidade Federal. O proprietário não quis saber, pediu a casa de volta e está morando num quartinho em Pacuti, de um amigo nosso, que lá vem dando o pão, o leite dele, para ele poder sobreviver. E a gente vai, semanalmente, quando pode, um grupo de amigos, vai lá, leva uma cesta básica e ele está lá se mantendo. O escritório já assumiu números de tentar aí um benefício, mas a gente sabe como é que está a Previdência hoje. Então, isso já foi negado, a gente está em juízo, e esperamos em Deus que ele consiga esse benefício.
até lá ele está em situação de penúria. Na oportunidade, o juiz de piso disse que houve o dano, mas não havia o nexo causal que ligasse aí a conduta omissiva do hospital, e por conta disso, fundamentação de 4 linhas. Acredito que pelo excesso de trabalho não tenha podido se alongar. Mas de forma muito simplória até, digamos assim, foi negado o direito que era límpido, certo, cristalino, claríssimo do apelante. Conformado, nós recorremos a vossas excelências para que seja feita justiça até em caráter humanitário mesmo. Se pede aí uma soma, eu considerei até relativamente alta, que à época quem estava capitaneando essa ação era o Vitor, meu primo sócio, e na oportunidade ele pediu um valor que considerou justo, tendo em vista o que ele recebia à época, e ficou em possibilidade de receber pelas sequelas. Hoje ele não fala bem, ele não anda, não consegue trabalho, não consegue, tem lapsos de memória. É complicada a situação do Elano hoje. E na oportunidade eu disse, Vitor, rapaz, aqui na situação que está, homem, o que vier vai ser de Deus, vai ser bem-vindo. Se a gente conseguir reverter essa situação, ainda vamos ter que brigar muito tempo para poder receber isso, a gente sabe disso. Então, um processo que fez agora 20 anos, nós apresentamos os cálculos agora em sede de execução, o Estado disse, não é 500 mil não, é só 250. Eu disse, vamos aceitar. Depois de 20 anos. Se fosse 5 milhões não valia mais a pena. A representante dos menores era a avó, o pai morreu, a avó morreu, os rapazes já têm filhos, e eu digo, homem, receba, não vamos impugnar isso não, deixa o cálculo do Estado, esse 250 mil, vamos receber, agora vamos ver quando. Então, o que vier de vossas excelências, eu sei que vai ser iluminado por Deus, e com certeza vão atender ao apelante com o valor que vossas excelências acharem devido. O que vier para ele hoje vai ser muito bem aproveitado. É o que o advogado do apelante requer a vossas excelências. Muito obrigado. Obrigada, doutor Henrique. Uma palavra, o nobre relator, desembargador Gleidson Pontes. Obrigado, senhora presidente. Cumprimento o doutor Henrique pela sustentação. E parabenizo também pela defesa pro bono pelo seu cliente, Elano, com a situação que ele se encontra, narrado por Vossa Excelência, é de fato de comover. Mas, infelizmente, nós, julgadores, não podemos nos filiar a essa situação de sensibilidade, porque o ambiente do nosso Código de Processo Civil, ele é rigoroso, é rígido, ele exige provas para que o direito seja reconhecido como tal postulado. Eu vou fazer uma leitura da parte do voto que examina as provas para ficar bem contextualizado a fundamentação. Na espécie, verifica-se que o promovente se envolveu em um acidente automobilístico no dia 30 de agosto de 2015, sendo rapidamente socorrido e encaminhado por volta de 0,45 minutos para o Hospital Municipal de Pacatuba, Raimundo Célio Rodrigues, e que, conforme protocolo de atendimento, foi examinado a 0h50, ou seja, 5 minutos depois. Com realização de exame físico, emprego de medicamentos e indicação de transferência pelo médico
como se vê na parte final do documento, item 5. Acrescenta-se que, de fato, voltou a ser examinado depois de 6 horas de espera, às 6 horas e 58 minutos, vindo a ser transferido para o Instituto Dr. José Frota, efetivamente, nos termos do serviço Pronto Atendimento, SPA-ID 198.58.771. Ocorre que, em que pese as alegações do apelante, tens que, de acordo com os relatórios e laudos médicos 2, 3, 4, 5 IDs e demais documentos constantes dos autos, não se pode concluir que as sequelas advindas dos ferimentos suportados são decorrentes da demora do atendimento médico hospitalar. Isso porque não é possível estabelecer o nexo causal entre as sequelas existentes e o tempo decorrido para o atendimento ou transferência. Além disso, duvidoso afirmar, depois da prova oral produzida, que as implicações de saúde do apelante tenham relação com os procedimentos realizados, ou não, pelo corpo clínico do Hospital Municipal, principalmente porque o mesmo não se recorda da noite do acidente, não sabendo descrever minuciosamente como os fatos se deram ou qual o seu real estado de saúde na ocasião. Com esse cenário, ainda que o atendimento médico tenha demorado, pense que as sequelas suportadas pelo requerente não são decorrentes necessariamente da demora do atendimento médico, mas sim das lesões ocasionadas pelo acidente do qual foi vítima. Ocorre que a decisão ora apelada não reconheceu o pleito, tecendo o magistrado algumas considerações. A parte que mais interessa aqui na sentença dele, em negrito, ele diz: ocorre que não vislumbre nos autos qualquer documento comprobatório que estabeleça o nexo de causalidade entre a conduta do promovido e a debilidade permanente acometida ao autor, ou seja, não há comprovação de que o dano decorreu da falha no serviço e alegada omissão do Hospital Municipal de Pacatuba, relacionada à demora na realização de intervenções médicas necessárias. Logo, não obstante a alegada demora no atendimento, não restou demonstrado que fora este fato causador da debilidade permanente, já que a parte autora esteve nessa situação em razão de acidente de trânsito anterior. Sendo assim, entendo que não há prova de elemento essencial da responsabilidade objetiva, qual seja o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Nesse sentido, se posiciona o Tribunal de Justiça do Estado de Ceará aqui, o magistrado lança mão de outras decisões na mesma toada. Insta salientar que, em caso a pretensão autoral de indenização não versa sobre o dano moral decorrente da demora no atendimento hospitalar. Na verdade, a pretensão autoral é o recebimento de indenização pelos danos morais e materiais em razão de sequelas que alega serem oriundas da demora do atendimento hospitalar. Todavia, o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito cabe à hipótese do apelante, conforme o artigo 373, inciso 1 do CPC, estando ausente prova de nexo de causalidade entre o dano moral decorrente de sequelas, isto é, dificuldade de locomoção e fala, e a demora no atendimento médico hospitalar. Tem uma passagem aqui em que a transferência se deu também por volta das 6 horas da manhã, porque as testemunhas que foram ouvidas, elas foram incisivas em dizer que
A companheira do senhor Elano disse que não iria ao hospital naquele horário da madrugada, só iria pela manhã. É por isso que fora relatado esse episódio que os familiares não colaboraram. Isso dito pela assistente social. Diante do exposto, Excelência, conheço do recurso apelatório para negar o provimento, mantendo a sentença nos termos em que proferida. Majora a verba honorária recursal para 12%, sobre o valor da causa, suspendendo, entretanto, sua exigibilidade na forma do artigo 98, parágrafo 3º do CPC. É o voto, presidente. Obrigada, desembargador Gleidson. Como se manifesta a desembargadora Iraneide? Pois não, senhora presidente, já tive acesso a esses autos e ao voto eminente relator, e aqui, de fato, é a situação em que se encontra o apelante dá realmente para a gente ficar penalizada. No entanto, voltando para os autos, como bem disse o desembargador Gleidson, não há certeza de que a situação em que ele se encontra foi em razão da demora ou se do próprio acidente, ainda que ele tivesse sido prontamente atendido, teria essas mesmas sequelas. De sorte que eu acompanho o voto do eminente relator, ratificando o voto provisório, senhora presidente. Obrigada, desembargadora Iraneide. Como se manifesta o desembargador Evaldo? Presidente, eu mantenho o mesmo voto provisório, acompanhando o eminente relator. Obrigada, desembargador Evaldo. Então, proclamo o resultado do julgamento. Apelação conhecida e desprovida, julgamento unânime nos termos do voto do eminente relator, desembargador Gleidson Pontes. Julgamento encerrado. Obrigada. Boa tarde. Nós temos aqui um outro pedido de preferência com manifestação. Trata-se da apelação civil de número 34521, 92/2024, da relatoria do desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite, em que a apelante Sueli Rejane Miranda Rios, advogado Dr. Jofre Medeiros Montenegro, apelado município de Maracanaú. O doutor Jofre se encontra na sala virtual? Presente, excelência. Consegue me ouvir? Ele está aparecendo? Pronto, agora sim. O doutor Jofre dispensa a leitura do relatório? Relatório dispensado. Eu vejo aqui que o julgamento atende os interesses da sua constituinte, doutora Sueli Rejane Miranda Rios. Dispensa a sua manifestação? Dispenso, sim, excelência. Então, eu concedo aqui a palavra ao nobre relator, desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite, para a leitura da síntese do julgamento. Pois não, presidente. Projeto da emenda, direito processual civil, apelação civil, cumprimento individual de sentença coletiva, fixação de honorários advocatícios por equidade, aplicação do artigo 85, parágrafo 8º, letra A, romano, CPC. Letra A, normal, perdão, CPC. Recurso de apelação conhecido e provido, sentença reformada em parte. Eu não sei se é suficiente, presidente. Apelação conhecida, a parte dispositiva, apelação conhecida e provida, sentença reformada para estabelecer o arbitramento da verba sucumbencial. Observe que eu seja observado o artigo 85, parágrafo 8º e 8º A do CPC. E lá no final, então, exposto com esteio nos fundamentos legais aventados e na jurisprudência colacionada, conhece e dá provimento ao recurso de apelação, reformando-se parcialmente a decisão de primeiro grau, apenas para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para o importe de R$ 4.776,30, mantendo-se a decisão nos demais termos. Como voto, presidente?
Obrigada, desembargador Evaldo. Concluída aqui a sessão, o doutor Jofre terá acesso ao voto em sua íntegra. E eu acompanho integralmente o entendimento do nobre relator, desembargador Gleidson. Acompanho também, já votei provisoriamente e ratifico. Pois não, desembargador, proclamo o resultado do julgamento, apelação cível conhecida e provida, julgamento unânime nos termos do voto do eminente relator. Muito agradecido. Julgamento concluído. Chamo aqui a julgamento a apelação cível de número, uma sequência de 3 zeros, 196772-2014, da relatoria do desembargador Francisco Gleidson Pontes, do PJE, o item 130, desembargador. Apelante, Francisco Gomes de Almeida, e advogado, doutor Benedito Dias Albuquerque, e apelado, Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Eu indago do doutor Benedito Dias Albuquerque se dispensa a leitura do relatório. Sim, excelência, dispensa. Então, pode iniciar a sua manifestação pelo tempo regimental de 15 minutos. Obrigado, excelência. Primeiramente, boa tarde a todos. Está dando para me escutar perfeitamente? Posso saber se vocês me escutam? Está mudo o seu áudio, doutora. Está dando para me ouvir perfeitamente? Pode se manifestar, doutor Benedito. Estamos perfeito. ouvindo. Pronto. Boa tarde a todos. Gostaria de saudar os nobres jogadores, colegas advogados e servidores. Excelências, aqui trata-se de um processo que seja bem simples. Trata-se aqui de um recurso em um cumprimento de sentença. A parte autora, o senhor Francisco Gomes de Almeida, ele conseguiu um benefício por meio de uma ação. Esse benefício está executando as parcelas em atraso, cumprimento de sentença. Foi deferida a questão do pagamento do precatório, o destaque dos honorários. Contudo, no meio do processo, o senhor Francisco Gomes faleceu. Então, nós habilitamos a esposa, que seria a única herdeira. Contudo, o juiz entendeu que, neste caso, não poderia habilitar a herdeira e teria que ser feito o pagamento por meio de inventário. Acontece, excelência, que, no caso de benefício previdenciário, há um artigo, o artigo 112 da Lei 8.212, da 8.213, /91, um artigo que trata de um tema mais específico, que ele afirma que, no caso de morte do segurado, o pagamento ele é feito independente da realização de inventário ou arrolamento. Então, nesse caso, é uma lei mais específica que é aplicada no presente caso. Há, inclusive, também julgado que eu anexei no recurso do STJ, no qual ele afirma o seguinte, abre aspas, esta corte afirma a orientação segundo o qual, sobrevindo o falecimento do autor no curso do processo, seus dependentes previdenciários poderão habilitar-se para receber os valores devidos independentemente de inventário ou arrolamento de bens, assegurando igualmente que os dependentes habilitados à pensão por morte detêm preferência em relação aos demais sucessores do decújio. Ele continua ainda, segundo a jurisprudência do STJ, em observância à lei, ao princípio da especialidade, a prevalência do artigo 112 da Lei 8.213/91 sobre normas do diploma civil, motivo pelo qual os dependentes, e na falta deles, os sucessores do falecido, possuem legitimidade para pleitear os valores não recebidos em vida pelo decurso, independentemente de inventário e arrolamento de bens. Então, há 2 outros 3 julgados também que eu anexei no presente recurso. Então, assim, no presente caso, é uma norma específica que trata do direito previdenciário, que, no caso de morte do segurado, antes do recebimento das parcelas em atraso, esses valores, primeiro, são pagos aos dependentes da pensão por morte, e caso não haja dependência no INSS, será feito pela lei civil.
Então, excelência, eu acho que o caso aqui é bem simples, né? Embora haja uma resolução do TJCE nesse sentido, eu acredito que deva prevalecer, sim, essa norma que seja mais específica. E o que a parte aqui vem requerer, de forma bem resumida, recebimento do presente recurso, com a determinação do pagamento dos valores à herdeira habilitada, no caso, a senhora Maria da Piedade Nascimento de Almeida, bem como também a sua habilitação aos autos para recebimento desses valores. É isso, excelência, no pedido da parte autora, aguardo o voto e agradeço a oportunidade de sustentar a sua presente Câmara. Obrigado. Obrigada, doutor Benedito Dias. Conceda a palavra ao relator, desembargador Gleidson Pontes. Presidente, eu vou pedir vista desse processo para uma melhor análise, embora já tenha uma decisão aqui elaborada, mas em face da sustentação oral e do tema 1057, eu quero dar uma examinada nesse processo. Vista concedida, julgamento suspenso. Obrigado, excelência. Boa tarde a todos. Boa tarde. Chama aqui a julgamento o agravo de instrumento de número 329.37.50/2024, da relatoria do desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite, em que é agravante Companhia Nacional de Escolas da Comunidade, advogada doutora Amanda Soares Pontes Lima, e agravado município de Mombaça, a doutora Amanda Soares encontra-se na sala virtual. Doutora Amanda? Não encontra-se? Então, com a palavra aqui, o doutor Luiz Evaldo, para fazer a síntese aí do julgamento. Pois não, presidente. Direito civil e processual civil, agravo de instrumento, ação de reintegração de posse, indeferimento de pedido liminar, ausência de comprovação da posse, necessidade de dilação probatória, agravo conhecido e desprovido. É a síntese do voto, presidente. Obrigada, desembargador Evaldo. Eu acompanho integralmente o nobre relator, desembargador Gleidson. Acompanho o relator, presidente. Proclamo o resultado do julgamento, o agravo de instrumento conhecido e desprovido. Julgamento unânime nos termos do voto do eminente relator. Agora, chamar julgamento o agravo de instrumento 335.28.75/2025, da relatoria do desembargador Francisco Gleidson Pontes, em que é agravante Ambivar Eita, aqui tem um nome que está enrolando aqui. Ambivar Environment Circular Economy Limitada. Advogado, doutor Davi Montezuma Mota Ribeiro e Lucas Nogueira Holanda, agravado, Estado do Ceará. Quem está na sala, Ismênia? Doutor Davi Montezuma Mota Ribeiro. Eu vejo... Excelência. Boa tarde, doutor Davi. Eu vejo aqui, doutor Davi, que o julgamento, o entendimento do nobre relator, seguido pelos demais integrantes da turma julgadora, atende os interesses da agravante. Dispensa a sua manifestação? Dessa forma, eu dispenso, nobre desembargadora relatora. Pois não, eu concedo aqui a palavra ao desembargador Gleidson para fazer aqui a síntese do julgamento. É o 150? PJS 150. Ok, presidente. Leia a ementa e atende aqui os interesses das partes. Tributário, agravo de instrumento, mandado de segurança, apreensão de mercadoria sem nota fiscal. Ilegalidade após lavratura do auto de infração. Impossibilidade de coagir ao pagamento de tributos pela retenção da mercadoria.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Então, doutor Davi, encerrada a sessão, o voto estará disponível em sua íntegra. Então, proclamo o resultado do julgamento. Aqui pergunto para a ratificação. A desembargadora Iraneide e o desembargador Evaldo confirmam o voto provisório? Sim, Excelência. Confirmo sim, presidente. Então, proclamo o resultado do julgamento, o agravo de instrumento conhecido e provido à unanimidade, nos termos do voto do eminente relator. Agora temos aqui o julgamento da apelação civil de número, uma sequência de 4 zeros, 243/20/2012, da minha relatoria, em que a apelante Francisca Carlos de Araújo, advogado Dr. Joatan Bonfim Lacerda, apelado município de Quiterianópolis. O doutor Joatan Bonfim Lacerda encontra-se na sala? Sim, Excelência. Encontra-se na sala. Então, dispensa a leitura do relatório, doutor Joatan? Sim. Então, pode iniciar a sua manifestação. Boa tarde, senhores desembargadores, presidente, relator e todos os demais presentes. Inicio, Excelência, com a questão de 2 pontos que eu entendo que são cruciais a respeito do recurso apresentado. A sentença tocou em 2 pontos. Primeiro, ele fala em prescrição e depois inexistência de título judicial. Em relação à prescrição, fica muito claro que ela não ocorreu de forma alguma, porque a ação principal tem seu trânsito em julgado em 2000. Em 2003, existe a ação que foi intentada, as folhas 11 e 12, e que, após isso, ela teve seu trâmite normal e teve a sentença em novembro de 2009, do qual determinou que fossem feito a liquidação do quanto debeado. Então, não há, dentro do processo, em nenhum momento, a prescrição alegada pela douta magistrada. Passaremos ao segundo ponto. Voltando um pouco, ela disse que foi intentado em 98 e que somente em 2010 foi que a parte requereu. Então, está mais do que provado de que essa cronologia processual que ela fez no processo, ela não procede, porque o trânsito foi em 2000, o processo em 2003, teve a sua continuidade com um despacho em 2009, já relatado com as folhas, e aí foi que houve os embargos em 2011. O outro ponto que ela alega é a inexistência do título executivo. Ela diz que não há uma condenação expressa a pagamento. Com devido respeito, tenho que discordar, pois a sentença proferida determinou expressamente dessa forma, que o servidor fosse incluído em folha de pagamento sem nenhum prejuízo. Essa foi a determinação e confirmada na sentença de mérito. Essa aqui foi na tutela antecipada. E na sentença de mérito, confirmou aquilo que já havia dito, que era incluir o servidor em folha de pagamento sem nenhum prejuízo. No meu entendimento, e do próprio STJ, implica de forma incontestável a manutenção da situação funcional e remuneratória do servidor. Negar eficácia plena a esse comando judicial equivale a esvaziar o próprio conteúdo da decisão transitada em julgado, que não se pode admitir. E aí peço
todas as vênias possíveis, a douta magistrada, que assim fez, que ela, de forma equivocada e contrária ao próprio STJ, e aí diz aqui, o que é que diz o STJ, no agravo interno no RESP, no recurso especial, que a reintegração de servidor público que decorre da ilegalidade de demissão implica na sua anulação e no consequente pagamento dos reflexos financeiros correlatos. Na segunda turma, julgada em 15/3/2018. Cito mais. O acordo recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o servidor público que, em virtude de declaração judicial de nulidade do ato de demissão, for reintegrado ao cargo, tem direito ao tempo de serviço, aos vencimentos e às vantagens que lhe seriam pagas durante o período de afastamento. E aqui está o recurso especial da relatoria do ministro Herman Benjamin, na segunda turma, julgada em 25/6/2019. Também digo mais. Outra citação do STJ. Esta Corte tem o entendimento de que a pronúncia da nulidade do ato de demissão, que redunda na reintegração de servidor público ao cargo de origem, ainda que ele se encontre em estágio probatório, opera efeito ex tunc, de modo a garantir o pagamento integral das vantagens pecuniárias que seriam pagas no período do indevido desligamento do serviço público. E aqui tem o agravo interno da relatoria do ministro Gugel de Faria, na primeira turma, julgada em 21/2/2019. Então, estou trazendo julgados da primeira, da segunda turma, do STJ, que mantém esse entendimento, porque, logo, ao afastar a pretensão de execução sob a justificativa de ausência de condenação expressa, que não é o caso, porque se mandou reintegrar e incluir em folha de pagamento sem nenhum prejuízo, e aí, essa interpretação que a gente pretende fazer, porque eu não consigo entender o que é que significa esse sem nenhum prejuízo, se está tendo prejuízo para o servidor. Está consolidado na jurisprudência que admite o direito aos retroativos como decorrência natural da reintegração sem prejuízo. Então, Excelências, senhores desembargadores, diante dessa situação em que não ocorreu prescrição, em que a decisão é clara, tanto na tutela antecipada como na de mérito, que diz que o servidor deve ser incluído em folha de pagamento sem nenhum prejuízo, eu acredito que não caiba interpretações. Por quê? Se tivesse apenas na sentença que o servidor fosse reintegrado, aí tudo bem, poderia haver até interpretações. Mas quando o magistrado deixa de forma clara, sem nenhum prejuízo, ele entendeu claramente de que não poderia ser prejudicado esse servidor, que muitos deles passaram 5, 6, 7, até 8 anos para serem reintegrados. Então, todo esse período que ficou, eles não vão receber, e como é que vai ser a questão do retroativo, como é que vai ser a questão do INSS, como é que vai ser todas as outras questões. E é isso que eu rogo a Vossas Excelências pela procedência do pedido. Obrigada, doutor Joatan Lacerda, e passo aqui a leitura do meu entendimento. Apelação civil interposta contra a sentença proferida pelo juízo da primeira vara civil da comarca de Itauá, que por reconhecer... Itauá ou é Quiterianópolis, né? É Quiterianópolis. É Itauá, porque ficou vinculada. Tá certo. Quiterianópolis acabou, ficou Itauá. Apelação civil interposta contra a sentença proferida pelo juízo da primeira vara civil da comarca de Itauá,
que, por reconhecer a incidência da prescrição quinquenal para o ajuizamento da pretensão, julgou improcedente execução proposta em face do município de Quiterianópolis. O cerne da controvérsia cinge-se a perquirir se a pretensão executória está ou não prescrita. Analisando a sentença recorrida, constata-se que o fundamento que embasou a improcedência do pedido foi a incidência de prescrição, porquanto teria transcorrido mais de 5 anos entre o ajuizamento e o trânsito em julgado da sentença originária. O apelante argumenta que os embargos à execução opostos pelo ente público, adversando a presente execução, foram rejeitados e a respectiva sentença transitou em julgado em abril do ano de 2021, o que formaria coisa julgada em seu favor, razão pela qual entende que a decisão de cumprimento de sentença tornou-se imodificável e inalterável. A rejeição dos embargos à execução, ainda que por outros fundamentos, não impede, por ser matéria de ordem pública, que o Poder Judiciário reconheça a prescrição da execução do título executivo. Com efeito, a sentença objeto de execução transitou em julgado em 1998, enquanto a presente ação somente foi proposta em novembro de 2010, isto é, após o transcurso do prazo quinquenal previsto no artigo 1º do Decreto de número 20.910, de 6 de janeiro de 1932. A propósito, não se ouvide do teor da súmula de número 150 do Pretório Excelso, segundo a qual, abro aspas, prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação, fecho aspas. Além disso, ainda que não houvesse prescrição, não procede a tese autoral de que teria o direito ao percebimento da remuneração, referente ao período em que esteve afastado, pois não consta, seja na fundamentação, seja no dispositivo da sentença, objeto de cumprimento, menção expressa ao ressarcimento dos valores alusivos ao referido lapso temporal. Assim, é inviável incluir determinação distinta em sentença que já transitou em julgado, especialmente quando a matéria não foi objeto de prévia deliberação, sob pena de violação à coisa julgada, conforme estabelece o artigo 503 do Código de Processo Civil. Portanto, apelação civil conhecida e não provida, é assim que me manifesto e concedo a palavra ao nobre desembargador Gleidson para a sua manifestação. Obrigado, presidente. Meus cumprimentos ao doutor Joatan Lacerda. Confirmo o voto provisório, acompanhando Vossa Excelência. Obrigada. Desembargador Iraneide? Igualmente, senhora presidente, eu confirmo o voto provisório, acompanhando a relatoria. Então, proclamo o resultado do julgamento, recurso conhecido e desprovido, julgamento unânime, nos termos do voto por mim proferido. Julgamento encerrado. Agora nós temos para julgamento a apelação cível de número, uma sequência de 4 zeros, 971-73-2005, da relatoria do desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite, em que é apelante José Luiz de Souza, advogado Dr. Luiz Fernando Pontes de Souza, apelado município de Ipueiras. O doutor Luiz Fernando Pontes de Souza encontra-se na sala? Sim, presente, excelência. Pronto. Eu não estou visualizando, está visualizando, né? Certo. Ah, sim, agora sim. Doutor Luiz Fernando, eu vejo aqui que o resultado do julgamento atende aqui aos interesses do seu constituinte, José Luiz de Souza, em que o desembargador Evaldo
conhece do recurso de apelação e dá provimento. O nobre advogado dispensa a sua manifestação? Dispensa, excelência, e aproveito a oportunidade para agradecer a agilidade do julgamento. Esse processo é do meu pai e já tramitava há 20 anos. Eu ainda estava nos bancos da faculdade e agora tenho o prazer de estar aqui representando e com essa notícia do provimento do recurso. Muito obrigado a todos, né? E tenham uma boa tarde, um bom dia, uma boa tarde de trabalho também. Parabéns. Eu acho que quando você é advogado do membro da família, a responsabilidade ainda é maior, a emoção, mas Sim. O desembargador Evaldo irá aqui fazer a leitura da síntese do julgamento e ao término da sessão, o nobre advogado terá acesso na íntegra ao entendimento do nobre relator. Com a palavra, o desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Projeto da emenda, presidente. Direito administrativo. Recurso de apelação em ação ordinária. Servidor público. Ação de reintegração em cargo público. Demissão sem processo administrativo disciplinar. Violação ao contraditório e à ampla defesa. Reintegração e pagamento das parcelas remuneratórias. Provimento. Eu vou lá para a parte dispositiva do voto. Por todo o exposto, conhece-se do recurso voluntário para dar-lhe provimento, no sentido de reformar a sentença, para condenar o promovido a reintegrar o autor ao cargo público, relativamente ao período em que ficou indevidamente afastado, adimplindo a remuneração respectiva, tudo acrescido de juros e correção monetária na forma acima estipulada. Em virtude da sucumbência, condena-se o ente público em honorários advocatícios a serem fixados na fase liquidatória nos termos do artigo 85, parágrafo 4º, inciso 2, romano do CPC. É a síntese do voto, presidente. Obrigada, desembargador Evaldo. Eu ratifico aqui a votação provisória, acompanhando em sua íntegra o entendimento do nobre relator. Desembargador Gleidson. Também acompanho o eminente relator, presidente, cumprimentando o doutor Luiz Fernando. Obrigado. Pelo sucesso da demanda de seu genitor. Muito obrigado, doutor. Então, proclamo o resultado do julgamento, apelação civil conhecida e provida. Julgamento unânime nos termos do voto do eminente relator. Muito obrigado, excelência. Tudo de bom. Obrigada. Julgamento encerrado. E agora, para julgamento, anuncio aqui o agravo interno em apelação civil de número 021 9774 21 2022 da minha relatoria, em que a agravante Bramed Comércio Hospitalar do Brasil Limitada, advogado Dr. João Cláudio Gonçalves Leal, agravado o estado do Ceará. Eu pergunto ao doutor João Cláudio Gonçalves Leal. Está na sala? Está não? Então, havia sido feito o pedido de manifestação. Só a síntese aqui do julgamento. Ementa, direito tributário, agravo interno em apelação civil, ICMS da DIFAL, lei complementar de número 190/2022, princípio da anterioridade anual, inaplicabilidade. Agravo interno conhecido e desprovido, é assim que me manifesto. Desembargador Gleidson. Acompanho Vossa Excelência. Desembargador Iraneide. Também, senhora presidente, com a relatoria. Agravo interno conhecido e desprovido, julgamento unânime, nos termos do voto por mim proferido. Temos aqui também em julgamento a apelação civil de número, uma sequência de 3 zeros, 31, 75, 98, 2000, da minha relatoria, em que a apelante Isavete Clementino de Souza Macedo,
advogado doutor Joatan Bonfim Lacerda, apelado município de Quiterianópolis. O doutor Joatan se encontra na sala? Sim, excelência. Bom, dispensa a leitura do relatório, doutor Joatan? Dispenso. Então, o prazo está de 15 minutos concedido para a sua manifestação. Mais uma vez, boa tarde, senhoras desembargadores. Aqui seria até o mais breve possível, porque, como acontece em outros processos, a sentença distou totalmente do pedido. Certo? Então, o que a autora Isavete pede nesse processo não é pagamentos de retroativos. O que a Isavete pede nessa ação é a sua reintegração, que o município comprove de que houve a reintegração e que até o momento ainda não houve, por parte do município, dentro do processo, nenhuma informação de que isso tenha acontecido. E isso consta nas folhas 110 a 112, onde existe a audiência em 22 de setembro de 2005, que ficou determinado que a obrigação de fazer seria nesse processo, que era justamente a reintegração, e que no processo autônomo seria a execução por quantia certa. Então, pedir que seja a sentença julgada improcedente ou anulada e que retorne para o município de origem para que possa o ente municipal comprovar se houve a reintegração e que ano isso aconteceu, porque existe a penalidade de multa diária sob essa situação do descumprimento por parte do município. Então, era só isso que eu queria falar. Obrigada, doutor Joatan. Passo aqui a leitura do meu entendimento. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo juízo da primeira vara civil da comarca de Itauá, que julgou improcedente execução de título judicial proposta em face do município de Quiterianópolis. O cerne da controvérsia recursal cinge-se a perquirir se o título executivo, objeto de cumprimento, contempla ou não o pagamento das remunerações relacionadas ao período em que o autor, ora apelante, permaneceu indevidamente afastado do cargo público até a sua reintegração. Analisando a sentença recorrida, constata-se que o fundamento que embasou a improcedência do pedido formulado pelo apelante na inicial do cumprimento de sentença foi a inexistência de demonstração de que o título executivo albergaria comando condenatório expresso no sentido do pagamento de valores referentes ao período de afastamento. Por sua vez, o apelante argumenta que teria o direito ao percebimento da remuneração porque restou consignado no título executivo que a reintegração dos requerentes em seus cargos públicos deveria ocorrer sem qualquer prejuízo. Conforme o posicionamento da Corte de Cidadania, o servidor reintegrado deve ser ressarcido dos valores, dos vencimentos a que faria jus, desde o desligamento indevido, a fim de restabelecer a situação injustamente desconstituída. Aqui é trecho de um julgamento realizado na segunda turma do agravo interno no ARESP, de número 12.128.52.18, aqui do Ceará, em que foi relator o ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 11 de setembro de 2018. Todavia, faz-se mister esclarecer que a matéria subexame está adstrita aos limites objetivos da coisa julgada,
conforme disciplina o caput do artigo 503 do Código de Processo Civil. Nesta perspectiva, não há, seja na fundamentação ou no dispositivo da sentença objeto de cumprimento, menção expressa ao ressarcimento dos valores alusivos ao período em que a autora esteve indevidamente afastada. Assim, é inviável incluir determinação distinta em sentença que já transitou em julgado, especialmente quando a matéria não foi objeto de prévia deliberação, sob pena de violação à coisa julgada. Portanto, apelação cível conhecida e não provida, como se manifesta o desembargador Gleidson. Acompanho, Vossa Excelência. Obrigada. Desembargador Iraneide. Também, senhora presidente, ratifico o voto provisório, acompanhando Vossa Excelência. Então, proclamo o resultado do julgamento, apelação cível à unanimidade conhecida e não provida. Julgamento unânime nos termos do voto por mim proferido. Então, nós concluímos aqui os pedidos de manifestações na tribuna para a tarde de hoje, e devo aqui mencionar aos senhores que devo relacionar aqui 3 apelações da minha relatoria que estão adiados para a próxima sessão. Dizem respeito à apelação cível de número 3.218.83/2024, outra apelação cível 3.177.49/2024 e a apelação cível de número 30.00669/2023. Então, concluídas as sustentações orais, eu indago da representante do Ministério Público e da Defensoria Pública se há alguma manifestação nos processos de seus respectivos interesses. Boa tarde, senhora presidente. Nenhuma manifestação requerida. Doutora Liduína? Boa tarde, excelência. Também nenhuma manifestação a fazer. Boa tarde. Obrigada, doutora Liduína. Na sequência, indago também aos demais integrantes desta Câmara que confirmam os votos provisórios proferidos nos processos de pauta e extrapauta nos 2 sistemas, SAD e PJE. Como se manifesta o desembargador Gleidson? Confirmo, presidente, todos os votos proferidos na condição de relator e vogal. Obrigada. Desembargador Iraneide? De igual modo, senhora presidente, eu confirmo todos os votos por mim proferidos na condição de vogal. Obrigada. Hoje eu não tenho processo. Desembargador Iraneide. Desembargador Evaldo? Boa tarde, presidente. Boa tarde. Eu quero também ratificar todos os votos por mim proferidos na qualidade de vogal ou relator em ambos os sistemas. Obrigada, desembargador Evaldo. Indago da Corte algum registro a ser feito? Senhora presidente, eu queria só fazer um registro. É um voto de pesar ao servidor Silvio, que atua no meu gabinete, que no último dia 4 faleceu a sua esposa. Deixa eu ver aqui o nome dela, só um minutinho. A Ismênia está procurando aqui a mesma informação, tem? Aqui, a senhora Heloísa Rolim Mendes de Alencar, esposa do servidor do meu gabinete, que fosse encaminhado esse voto de pesar. Eu pergunto, todos de acordo? Então, será encaminhado ao Silvio o voto de pesar proposto neste momento pela desembargadora Iraneide. Mais algum registro? Quantos feitos foram julgados hoje? Conseguimos ter uma produtividade de 141 julgamentos, né? E é porque não tivemos nenhum processo da desembargadora Iraneide. Isso, produtividade maravilhosa.
com os pedidos de manifestação, né? Então, nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão e desejando a todos um ótimo final de tarde.